Bem-vindos mais uma vez ao podcast Riqueza com Certeza. A sua melhor maneira de começar uma segunda-feira. Aqui é Gustavo Couto e Marina Couto. E hoje nós vamos falar sobre realmente começar a semana. Como que você gosta ou como que é a sua segunda-feira? É assim? Ou será que a sua segunda-feira é assim? E aí, Marina, como é a segunda-feira? A minha é super animada. Eu adoro, eu não falo isso da boca pra fora. É uma diferença enorme quando você tá chegando no final do domingo e aquela sensação de tá acabando o fim de semana e chegando no final do domingo e vai começar uma nova semana. Na prática é a mesma coisa, vai chegar a segunda-feira. Mas o sentimento e aquela maneira como você entra a semana, olhando a semana Já começa empolgada. Começando a semana pelas possibilidades que ela traz versus o que ficou para trás do fim de semana, da única oportunidade de descanso, etc, etc. Nossa, O pior é muito momento diferente. para mim lá no Brasil, quando eu ainda era jovem, era quando acabava o Fantástico. Aquela musiquinha de fim de Fantástico dava uma Ficou ansiedade. marcada? Nossa, ela traumatizou minha vida. Eu não assisto o Fantástico, eu não quero ouvir aquela musiquinha, porque ainda dói. É. Porque ia pra escola na segunda-feira, aquela coisa, putz, grilo, escola. Sai fora, não tem jeito, não tem férias, tem que ir um ano atrás de outro. Depois de que acaba um ano, o que acontece? Começa outro ano. E aí continua a mesma história. Se você for Na parar real, pra pensar... mas na real, hoje eu também tô nessa vibe de eu nem vejo o que acontece fim de semana, domingo, sexta, sábado. Pra mim tudo é festa. E segunda-feira começa também a 1000 por hora. Verdade. Mas se você for parar pra pensar, é meio desequilibrado esse negócio de semana, né? É. 5 dias de trabalho, teoricamente, se você for pensar na versão tradicional de trabalho, especialmente de emprego. 5 dias de trabalho, 5 dias de escola para 2 dias de fim de semana. Quem foi que elegeu essa ideia? Quem teve essa ideia? Ideia cretina. Na verdade, olha só, falando em trabalho, hoje de manhã eu estava lendo uma pesquisa na Forbes, foi publicada na Forbes Online, que segundo um estudo da Lumina Foundation, Bill e Melinda Gates Foundation e Gallup, menos da metade dos americanos gostam do que fazem. Ou seja, trabalham, a maioria, mais da metade, trabalha em algo que não gosta. E aí a primeira pergunta no próprio artigo falava assim, você sabe por que as pessoas não gostam do que fazem? Ou porque elas não gostam do trabalho delas? Qual é o motivo de insatisfação maior? Qual é o maior motivo de insatisfação? Eu não vou responder, porque eu sei para que lado vai essas pesquisas, porque já li várias delas. Mas eu tenho certeza que vai surpreender a maioria das pessoas ouvindo. Muita gente acha que é a grana, não é? Muita gente acha que é a grana. Ah, se o cara não tá ganhando bem, ele não tá feliz. E aí, a verdade é que nessas estatísticas de pessoas insatisfeitas, estão altos executivos, estão pessoas que ganham nas altas camadas de renda dos Estados Unidos e do mundo. Então, não é grana. Independente da profissão, a maioria das pessoas não gostam do trabalho e o motivo número 1 não é o salário. Os 3 principais motivos pelas quais as pessoas não gostam do trabalho que elas fazem são simples. Falta propósito, falta um plano de crescimento na carreira ou profissão e falta reconhecimento. De um trabalho bem feito. Imagine, será que existe uma carreira ideal? O que acontece com o resto da galera? Porque mais da metade não gosta do que faz. Mas tem pessoas que gostam do que fazem. Eu adoro o que eu faço. Você gosta do que faz. Será que existe a carreira ideal? É que eu vejo que na maioria das vezes as pessoas sabem com o que estão insatisfeitas, sabem o que está faltando, que talvez não tenham o nível de propósito que elas gostariam, ou de reconhecimento, de crescimento, mas nunca pararam para pensar qual seria a minha carreira ideal. Nunca pararam para fazer esse exercício se eu pudesse realmente escolher todos os aspectos. Se eu pudesse desenhar um dia perfeito. Eu vou sair para trabalhar a tal hora, eu vou para um lugar assim, eu vou trabalhar com pessoas desse tipo, eu vou estar fazendo esse tipo de atividade. Né? Desenhar realmente qual que é o seu emprego, o seu negócio, a sua carreira ideal. As pessoas nunca fizeram esse exercício. Então elas sabem o que elas não gostam, mas elas não sabem exatamente o que elas gostariam de fazer. E é um exercício que vale a pena fazer. E a falta dessa clareza, eu acho que mantém muitas das pessoas paradas nessa insatisfação. Com aquela sensação de ruim no final do domingo. Né? Com aquela sensação de ansiedade para chegar ao fim de semana na sexta e a sensação de depressão e ansiedade de novo quando acaba o domingo.
Agora imagina o que seria. Imagine a carreira ideal. Uma carreira onde você sai para fazer a tua atividade profissional, tem propósito naquilo que você faz. Uma carreira onde você tem crescimento profissional ilimitado. E uma carreira onde você tem reconhecimento pelas pessoas ao teu redor, pela indústria, por pessoas de fora. E, além de tudo, onde você ganha bem. É possível? Será que isso existe? Eu acho que é possível. Vamos começar pelo primeiro ponto. Vamos falar de ponto a ponto? Então, propósito. Você, Gustavo, me fala um pouco sobre propósito e como que você encontrou o seu propósito. Olha, falar de propósito, para mim, é uma coisa muito forte, muito próxima, porque eu tive um choque de não ter propósito. Eu caí na real quando eu perdi meu pai, em dezembro de 2006, virada de 2006 para 2007, e depois o Vitor nasceu em maio de 2007, que teve que fazer cirurgia do coração correndo, naqueles 5 minutos, corre para fazer cirurgia. E eu parei para refletir, no meio dessa tempestade, para que eu estou aqui? Para que eu estou anos morando nos Estados Unidos, só pela grana, só pelo dinheiro? Larguei minha família lá, quase perco meu filho. Qual é o meu propósito de vida? E eu vi nas enfermeiras que estavam ali cuidando do Vitor que elas trabalhavam com propósito. E aquilo me chamou a atenção de dizer assim, aconteça o que acontecer, eu tenho que achar o meu propósito de vida. Perfeito, eu lembro. Mas não foi imediato. Não foi imediato. Eu lembro das enfermeiras. A maioria delas não tinha nem 25 anos de idade. Sim. E aquelas meninas super, super novas. E rapazes também. Meninas e rapazes, verdade. Talvez eu me lembre mais de algumas meninas. Eu lembro mais da enfermeira, mas tinha rapazes também. Tinha rapazes. Mas aquelas enfermeiras tão novas e com tanto conhecimento, não só conhecimento técnico, digamos, né, daquilo que elas estavam fazendo, mas conhecimento suficiente. Gente, eu era uma mãe ali de 1, 2, 3, 4 dias de ter tido meu primeiro filho. E a firmeza, a certeza que aquelas enfermeiras me passavam de que ia ficar tudo bem, de que ele estava no melhor lugar, Sim. de que ele estava tendo toda a assistência necessária, melhor possível, me dava tranquilidade de ir dormir à noite. Imagina o que é isso. E o quanto essencial era para mim, que tinha acabado de ter meu primeiro filho há 1, 2, 3, 4 dias atrás, ter esse descanso para poder voltar e passar o dia com ele. E isso vinha dessa... Especialmente porque dava para perceber que elas trabalhavam, as pessoas que trabalhavam ali na parte cardíaca tinham esse propósito. Elas estavam lá por um propósito, ou por aprofundar as habilidades na área do coração, ou porque gostavam de trabalhar com crianças, ou pelas duas coisas juntos, mas elas tinham um propósito mesmo. E esse propósito passa segurança. Né? Era isso que, acho que era isso que me passava segurança. E foi o que passou para mim, na verdade, de uma forma oposta, tipo, eu tenho que buscar um propósito para minha vida. E aí isso aconteceu entre 2007, eu comecei a buscar, pesquisar, procurar o que eu quero fazer. Qual o meu propósito para estar nesse mundo? Para que eu vim ao mundo? E continuei procurando, pesquisando, sempre com a mente aberta de eu vou encontrar meu propósito. E finalmente eu achei na carreira de consultoria financeira, conversando com uma pessoa que já estava na profissão, a Mary Fisher, voltando de viagem no avião, do lado do avião, ela falou uma frase que chamou a minha atenção e me fez pensar assim, eu gostaria de fazer isso. A frase que a Mary falou foi, nós trabalhamos numa empresa que ensina a classe média americana sobre dinheiro. Aquilo foi a primeira luz de dizer, cara, talvez isso seja uma coisa que eu goste de fazer. Porque eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de compartilhar conhecimentos, desde a época que a gente começou a empreender, conversando com os amigos, com os vizinhos, enfim. É uma coisa que eu sempre gostei, de compartilhar conhecimento. Mas sabe quando caiu realmente a chave do propósito? Para mim, a chave do propósito caiu quando eu assisti a palestra de educação financeira que o CEO da empresa, o Michael Wilk, CEO da Five Rings Financial, fez. E naqueles primeiros 5 minutos de palestras, eu mandei uma mensagem de texto para ti, dizendo assim, eu faria isso mesmo que fosse de graça. Na hora que veio essa frase para mim, no meu interior, eu falei, cara, achei o meu propósito. É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou desenvolver a minha carreira para o resto da minha vida. E hoje é a nossa missão, é o nosso propósito, ensinar as pessoas sobre finanças e ajudar os brasileiros aqui nos Estados Unidos a criar riqueza, a transformar os brasileiros nos Estados Unidos no grupo imigrante mais rico do país. Isso é propósito. Isso, é um propósito que anima
de começar cada segunda-feira. Dá para começar a segunda-feira desanimado? Não. Não, quando você fala assim, cara, às vezes você pode até estar com um pouco de preguiça, de ressaca do fim de semana, mas quando cai a ficha e fala, para que eu tô aqui? Ah, já sei para que eu tô aqui. Recarrega as baterias e aí você vai com 1000 por hora. E o dia parece que vai assim, ó. Não tem dificuldades, é ou não é? Ah, tem. Tem dificuldades, mas você supera as dificuldades também por causa desse propósito. Eu acho que até as pessoas não devem pensar que quando você encontra o seu propósito e você está trabalhando no seu propósito, tudo vão ser flores. Pelo contrário, a vida é circunstancial, coisas acontecem, as coisas desenrolam não exatamente de acordo com os planos, mas é o propósito que te faz levantar quando você cai e dar um próximo passo, porque você sabe que aquilo ali é a sua missão de vida. Mesmo quando e tem faz diferença para a vida das pessoas, de outras tem coisas que não pessoas. são tão boas, você pensa assim... Não foi bom. Ou não foi bom, mas você consegue recuperar e seguir em frente. Passar por cima da barreira, sim ou não? Uhum. Mas lembra, tem 3 pontos. O propósito é um só. Tem mais outros 2. Outro ponto é reconhecimento ou crescimento profissional. Na verdade, eu vou falar do crescimento profissional primeiro. Crescimento profissional é difícil de encontrar, às vezes, no emprego ou num trabalho onde você tem um desafio. O teu chefe não quer que você se desenvolva profissionalmente. Por quê? Porque se você se desenvolver profissionalmente, você vai roubar o lugar dele. Daqui a pouco tá no lugar dele. Exatamente. Da feita que você rouba o lugar do chefe, ele não quer que você cresça. E aí, se o chefe não quer que você cresça, como é que você vai achar o teu desenvolvimento profissional dentro daquele emprego? Eu lembro que quando eu estava no meu emprego, uma frase do meu chefe que clareou para mim por que ele me dava tanto trabalho. Ele falou assim, um dia você vai pegar meu emprego. E eu olhei para ele e falei, não se preocupe com isso, porque eu já estava trabalhando na minha carreira de consultor financeiro. Eu falei, eu não quero o seu emprego, porque eu quero desenvolver essa carreira que eu estou trabalhando part-time. Para mim, é muito melhor crescer no meu próprio negócio do que buscar o teu emprego. E ali, eu corri o risco de perder o emprego, né? Porque ele podia dizer, então, você está fazendo outra coisa? Você está pronto para ir? Então vai, então tchau. Vai fora. Mas, na verdade, foi o contrário. O meu emprego ficou mais fácil ainda de lidar, porque o meu chefe parou de ficar com medo de mim. Ele não se sentiu mais ameaçado. Não sentiu mais o medo de perder a vaga dele, a posição dele, para mim, que estava crescendo a 1000 por hora. Uhum. Mas como que você faz para ter, talvez, crescimento profissional? Como que a gente tem crescimento profissional dentro da nossa profissão para talvez as pessoas terem uma ideia do que elas devem buscar quando elas estão buscando o próximo passo na carreira delas? Dentro de um ambiente corporativo existe muita escassez, porque às vezes dentro de uma corporação se trabalha naquele modelo de que para um ganhar, o outro tem que perder. É aquela coisa, se um ganha a promoção, o outro não ganha. Se um está naquela posição, o outro perdeu aquela posição. Então, é aquele jogo que tem que equilibrar, né? Um ganha e o outro perde. Quando, na verdade, aqui fora, no mundo dos negócios, no mundo do mercado livre, vamos dizer assim, as coisas funcionam completamente diferente. Ninguém precisa perder para o outro ganhar. Existe espaço para todo mundo. Existem pessoas suficientes precisando ser ajudadas. Você pode gerar valor no mercado, ser compensado por esse valor no mercado, sem que isso tenha extraído, ou diminuído, ou tirado de nenhum nível de mais ninguém. Você está falando a carreira que a gente desenvolveu dentro da Five Rings Financial, no modelo de negócio da Five Rings Financial, porque no modelo corporativo não é bem assim, não. Não, eu tô falando só tem um diretor, só tem um presidente, só tem um CEO. Eu sei, mas eu comparei justamente com o modelo corporativo. No nosso modelo, no corporativo é escasso. Onde a gente trabalha aqui é baseado num mercado livre, em negócios, em geração de oportunidade, é diferente. Podem ter vários vice-presidentes executivos e um não tira o direito do outro, ou um não tira o lugar do outro. A única coisa que se aparenta com corporativo, quando a gente fala, no nosso caso, que talvez as pessoas que estão escutando aqui nem conhecem muito bem a nossa carreira, mas existem níveis de promoção ou de reconhecimento que levam títulos. Mas esses títulos são bem diferentes do que os títulos. Quantas pessoas quiserem ter o mesmo título porque alcançaram a mesma meta, porque alcançaram o mesmo nível, é infinito. Então, não confundir um vice-presidente executivo da Five Rings Financial, que pode ter 200 mil, e um vice-presidente da área XYZ de uma empresa, só pode ter um ou dois. Exatamente. Existe uma grande diferença nesse modelo, onde as pessoas, para chegarem no topo, vão diminuindo o número de pessoas no topo. No nosso negócio, no nosso modelo,
Quanto mais pessoas eu levar para o topo, mais animado fica lá no topo da montanha. Fica mais divertido e mais interessante, é ou não é? Exatamente. Esse é o ponto do crescimento profissional. Agora, vamos falar um pouquinho também sobre reconhecimento. Reconhecimento. Lembrando... Você falou no início que as pessoas... dos motivos de insatisfação das pessoas, que mais da metade das pessoas não estão satisfeitas com aquilo que fazem, o menos forte é salário. Né? Às vezes o menos forte é o quanto a pessoa ganha. É o financeiro. E aí você fala de reconhecimento. E comparando o reconhecimento com o financeiro, o ser humano, muitas pesquisas apontam que faria mais, se motiva mais, se esforçaria mais por um reconhecimento do que por um aumento financeiro de salário. Por um reconhecimento do trabalho, por exemplo, em frente às pessoas que ela trabalha, do que um reconhecimento, por exemplo, privado de dinheiro. Tá aqui um bônus que ninguém sabe que você ganhou porque você fez um bom trabalho versus falar na frente dos seus colegas que você fez um bom trabalho. Para a maioria das pessoas tem mais valor do que o bônus financeiro. Com certeza. Esse é outro ponto importante. Quando eu trabalhava no mundo corporativo aqui nos Estados Unidos, o reconhecimento era meio que escasso. Por quê? Se as pessoas te dessem muito reconhecimento, te valorizassem demais, daqui a pouco você, como funcionário, está pedindo aumento. Então tem aquela briga. A empresa não quer te pagar demais, também não quer te pagar de menos, mas ela tem que te pagar o mínimo possível para você não sair do emprego. A empresa tem que manter um equilíbrio muito esquisito, que é tipo assim, tem que ser suficiente para você não querer mudar de emprego, mas tem que ser o mínimo possível. Tem que também estar de acordo com os objetivos de lucro da empresa, porque ela, na verdade, tem toda uma matemática por trás aí, né? O salário das pessoas entram nas despesas da empresa e diretamente na margem, influenciam na margem de lucro. Então, assim, a margem de lucro tem que ser mantida, mas também você não quer, um funcionário que foi treinado por muito tempo, você também não quer perder. Então, estão o tempo todo ali tentando equilibrar essa balança, mas ela não equilibra muito bem para o lado do funcionário, às vezes. Bastante pensamento para você que talvez esteja acordando segunda-feira insatisfeita. Sem vontade de pensar, a gente já jogando um monte podcast. De coisa. Muita coisa para pensar mesmo. Agora vamos dar uma pausa para a gente voltar com os pensamentos finais. Okay. Primeiro uma pausa aqui para os nossos patrocinadores. O que me trouxe a Five Rings é a cultura de treinamento no âmbito financeiro. É poder oferecer à comunidade brasileira treinamento para que as pessoas possam fazer todo um planejamento financeiro para suas vidas, para sua aposentadoria, e isso me traz muita satisfação pessoal. Eu fiquei... Égua! Eita. Foi um corte errado. O que tem o égua? Depois a gente edita isso. Não, agora deixa, que é para as pessoas saberem que... É que aqui o botão não aparece, apertou, já foi. Já foi, não tem... Não porque tem... talvez não era o égua que deveria sair. Era deveria o que ser você estava pensando? Uau! Melhor. Ou melhor do que o égua, para quem já é paraense. Pai d'égua! Esse sim. Fala, o que você ia falar? O que eu ia falar? Eu ia falar que eu fico imaginando a pessoa que talvez está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez e você fala uma pausa para os nossos patrocinadores, aí a pessoa pensa assim, uau, eles têm até patrocinadores. E como a gente, talvez quando a gente começou até aqui, acho que eu falei a palavra Five Rings Financial uma vez, talvez a pessoa não percebeu, né? Que somos nós falando de nós mesmos e tudo mais. Ué, a empresa é nossa, acho ótimo. Eu patrocino o meu próprio evento. Eu sei, eu acho legal. Mas a pessoa deve ter tido aquele momento, esse podcast tem até patrocinadores. Por isso que falou égua. Se assustou. Vamos concluir? Parar de bate-papo? Como é que você quer concluir? Mas o podcast é um bate-papo, meu amor. Conclusão aqui é direta. Direta ao ponto. Procure o seu propósito. Esse é o primeiro passo da história. Você topa fazer um podcast só sobre propósito? Porque um dos vamos meus fazer assuntos um outro assunto só sobre propósito. preferido. Eu tenho muito a dizer em relação a propósito. Mas eu estava aqui bem empolgado na hora de fazer o meu fechamento final. Tu cortou totalmente a rede de onde eu ia, mas vou começar de novo. Começa de novo, não tem problema. Porque posso pôr tu no mudo? Ou você vai deixar eu falar? Me responde. Para quem não está vendo. Fica esperando que eu vou te responder bem no meio. Na hora que você começar a falar, eu te respondo. Pensamento importante. Procure o seu propósito. A minha vida mudou do dia que eu encontrei o meu propósito. Sinceramente, eu posso medir os meus resultados, a minha vida financeira, o meu nível de estresse, que está muito mais baixo. Eu posso medir tudo
entre o antes de trabalhar com propósito e o depois de trabalhar com propósito. Assim, é como se fosse da água para o vinho. Mudou completamente a minha vida. Eu posso dizer com certeza, acordar todo dia sem aquele estresse, sem aquela ansiedade, ter dinheiro na conta, ganhar mais dinheiro porque eu gosto do que eu faço que eu ganho mais dinheiro porque eu gosto do que eu faço. E não acaba. Então, essa é a minha dica. Procure o seu propósito. E a minha dica é, procure um episódio que nós vamos falar só sobre propósito. Procura aí que vai ter um episódio só sobre propósito pra gente ir ainda mais fundo nesse assunto. Terminando por aqui, um grande abraço para vocês, obrigado quem gostou. Lembra de compartilhar, comentar ali no Instagram, fazer uma foto, a gente nem falou disso comemora, no início, né? celebra, achei meu propósito, seja lá o que for. Se ajudou a sua segunda-feira ou terça-feira, qualquer dia que você escutou esse podcast, de alguma maneira te levantou, te deu esperança, te fez dar risada, seja lá o que for, compartilha, tira um screen rapidinho aí do seu telefone, onde é provavelmente que você está assistindo ele mesmo, bota lá nos stories, fala, galera, ouve esses dois malucos aí que de vez em quando eles falam umas coisas boas. Deixa eu ver se acerta o botão certo Ai, para meu dar o Deus. fechamento. 3, 2, 1. Tchau, galera!